senhoras, senhores, hoje nós voltamos com Mulheres na Real. Bem real, trago duas mulheres bem reais, Silvia Rossi e Yolanda Trujillo. O assunto de hoje é um assunto muito importante, é uma meditação que tem que ser feita principalmente nos tempos atuais. Nós, a Yolanda ainda não, mas eu e a Silvia já somos vovós, mas ela falta pouco. Aí, então, a gente resolveu parar para pensar um pouquinho, para ver como é que a gente foi enganada uma vida inteira. E assim como a nossa reflexão foi longa, nós nos sentimos responsáveis em trazer a vocês, mulheres bem reais que estão em casa nos assistindo. O assunto de hoje é uma reflexão sobre a nossa parte lúdica, a nossa infância e os contos de fada com que a gente foi crescendo. Nós vamos falar um pouquinho dos personagens dos contos de fada. Tem, graças a maioria, é através dos irmãos Grimm, né? Que tem Branca de Neve, Bela Adormecida, tem a Cinderela. Eu trouxe colinha, não pense que eu sabia tudo. O Alibaba, eu não sei de quem é. Alice também não sei. Pinóquio e Peter Pan deve ser da Disney. Os outros da Alice. O Pinóquio é uma adaptação de uma história italiana. E a Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela é dos irmãos Grimm, mas é uma adaptação também, porque elas são histórias recontadas, desde 1600, né? Só que o conteúdo, o teor da história é sempre o mesmo. E a gente começa falando de quem? Posso introduzir o assunto? Manda ver. Pode. Vamos falar um pouquinho da Bela Adormecida. A Bela Adormecida é uma princesinha que foi amaldiçoada por uma bruxa a adormecer. E ela seria despertada por um príncipe encantado, que vinha de longe, um cavalo branco e que tinha que ser o verdadeiro amor para... Primeiro assim, ó. Tanto a Branca de Neve, a Cinderela, como a Cinderela não, a Branca de Neve e a Bela Adormecida, elas dormiam num sono profundo. Na minha opinião, os irmãos Grimm eram patrocinados por algum laboratório, porque isso aqui instiga muito a gente a Lexotan e Rivotril. É propaganda, isso aqui é marketing de Lexotan. Não, eu diria mais, eu acho que é propaganda de alguma empresa de colchão, fabricante de colchão. Também. Porque assim, dormir, deitado em tanto, né? Dormir tanto. Não, e a outra coisa, né? E acordar maravilhosa. E acordar linda, divina. Sem bafo. Sem bafo. Quem é que dorme tanto tempo assim e acorda sem mau hálito? Qual é o príncipe encantado que vai aguentar uma coisa dessa? Não, de manhã a gente ainda já tem que correr pro banheiro pra escovar os dentes. Imagine ficar quantos anos lá. A Bela Adormecida tava assim, ó, pra lá de baixo. E depois assim, ó, a Dinda é que deu uma... Não, essa é a Bela Adormecida. Então, ela para salvar... Gente, na falta dos pais, os padrinhos são responsáveis. Qual foi a responsabilidade dessa madrinha? Nenhuma. Nenhuma. Vai fazer ela dormir. Pegou no sono. E outra coisa, eu diria, da Bela Adormecida e do Príncipe Encantado. Ele vem no cavalo... É tão encantador aquele príncipe, vem no mínimo cansado, né? Aquelas pernas, eu diria assim, ó, assadas, né? De andar de muito longe. Espero que ele não tenha hemorroida, e ele beija uma... Eu vou fingir que eu não ouvi o que ela falou, pra não precisar cortar. E ele beija a Bela Adormecida dormindo. Isso é estupro de vulnerável? Então, é sem o consentimento dela. Não é? Não é não. Mas ela nem deu tempo de falar não. Não, ela tava dormindo. Ela dormia profundamente. Dormia profundamente. E nos faz acreditar que era só pegar no sono que o príncipe vinha. Gente, eu tô com 59 anos e eu tô dormindo até hoje. E vai continuar. Olha que tem o príncipe. Tá faltando, sabe o que? É a floresta pra ele atravessar a cavalo branco. Mas pelo jeito que tá a decoração da minha casa, minha filha. Assim, ó.
Eu achei, quando eu durmo, boto uma plaquinha assim, pode vir, sabe? Pra não ser processado e nada. Você não vai nem colocar, né? Não é não, sim é sim, né? Não. Você vai colocar sim é sim. A Branca de Neve, depois o príncipe pegou sucata, né? Porque antes ela invadiu a casa de 7 homens. Ela foi promíscua, na minha opinião. Coitadinha. A Branca de Neve, pra se salvar, então assim, o que ela fez por dinheiro? Ela fez pra se salvar. Ela invadiu a casa de 7 e seduziu os 7, né? Porque os 7 eram Porque apaixonados por ela. 7 apaixonados muito por ela. apaixonados. Apaixonados por ela. Porque só um homem que tomou, né, chá de cueca lavada que consegue se apaixonar daquele jeito. Não. E assim, andar no meio de uma floresta, E a cavalo, e chegar a saber até onde ela estava, né? É isso. Tinha GPS na época. Eu ia GPS, dizer, né? acho que o Waze. Deve ser GPS da princesa. O Waze. Não, e depois assim, ó, por que maltratam tanto aquela madrasta? Gente, ela casou com um cara, um rei, achando que ia ser grande coisa, fica abandonada, porque o rei não apareceu até hoje na história, né? É omisso como a maioria dos papais, né? Assim, não aparece. E outra coisa. Mas você vê como que é as coisas, né? Quando... tem um lado também que a gente tem que pensar, né? A madrasta, quando ela porque a madrasta ficava lá, espelho, espelhos meu, existe gente mais bonita do que eu, né? Tudo bem, ela estava linda, divina e maravilhosa, aceitava tudo. Espelho, espelho, assim, sucessivamente. Até o dia que o espelho fala assim para ela, não, existe uma outra mulher mais bonita que você, que é a Cinderela. Hoje eu tô misturando as coisas. É a Branca de Neve. É a Branca de Neve. Aí o que acontece? O que ela faz? Vem o quê? O ódio pessoal dela, né? Como é que pode existir uma mulher mais bonita do que eu? Eu tenho que ser bonita. Então aí você vê aonde ela conseguiu chegar. Ela conseguiu dar a bendita maçã, né? Pra ela. E outra coisa, assim, ó, que muito me intriga, que nunca ninguém explicou. Que marca era esse espelho? Será que era da Tecnovidro? Não tem que pedir pra Porque ela. tem que ser muito real. Um espelho tem que ser. Marca Farroupilhense, coisa boa, né? Tem que ser da Tecnovidro pra pegar e dar real, assim, ter coragem, dar na lata, assim. Tem a Fala pra ela, Branca de Neve. você não é bonita. Existe uma mulher mais bonita que você. Pô, ela casou com um rei, mas só que assim, a madrasta. Aliás, né? esses contos de fada só nos faz acreditar que existe o príncipe encantado. Exatamente. E a Cinderela? Quem sabe onde ele chega. E a Cinderela? Do sapatinho? Já pensou caminhar? Ela não tinha Com Joanete. sapatinho Não, de ela cristal não tinha e não Joanete, quebrar. não tinha mais de 25 e não quebrou. quilos. E não quebrou. Ele não quebrou. Não, eu ia dizer, ela não tinha mais de 25 quilos. Não quebrou o sapatinho. E de salto. Ainda de saltinho, bonitinho. Não, e cai da escada. Isso, mas não quebrou o cristal. Onde é que estava o conselho tutelar que não viu o que essa menina passou com a madrasta dentro de casa limpando? Serviço escravo. Não, pior ainda. E as proteções dos animais? O que ela fez com os passarinhos, com o ratinho? Não. Transformou em abóbora? Por falar em ratinho, minha filha, assim, ó, a irresponsabilidade da fada de transformar um rato em cavalinho, a abóbora tudo bem, mas assim, ó, o rato em cavalo, leptospirose em massa. Sabe, não tem noção da consequência do que faz. Vai lá e faz, resolve o problema de imediato. Queria desencalhar a guria. Como você disse no começo, é lúdico. É lúdico, mas bota assim. E a gente cresce acreditando nisso tudo. E saber que só até a meia-noite, né? Sim. E hoje nem dá mais, né? A Porque as carruagem- festas começam à meia-noite. Né? Exato. Não, Então, fica assim, tinha ó. que cuidar também do relógio. Uma que não foi princesa, mas essa guria viajou na maionese. Alice. Alice no País das Maravilhas. Gente, isso é ilegal no Brasil. Qualquer droga é ilícito. Porque ninguém vai para um País das Maravilhas sem, né, fumar, cheirar, né, um ácido, alguma coisa assim, né? Não tem como chegar. E depois assim, ó, Mas ela era acompanhada, ela tinha um relógio falante, o relógio falava, o coelho. chapeleiro maluco. Se bem que assim, ó, o coelho. se O me homem de dissesse, lata. se me dissesse que o chapeleiro é o Johnny Depp na nossa época, eu teria Meu. cheirado todas, né? A Silvia tem mais detalhes sobre O Alibaba. o Alibaba. Oh. Ela o meditou Alibaba. tanto desde que eu convidei ela para vir pro programa que ela pesquisou sobre a história.
O que tu acha que o... Eu acho Quem que era o Alibaba? tá bem autêntico. Bem atual, né? Né? Bem Porque, atual. a princípio, tu ouve assim, ó, Alibaba e os 40 ladrões. A tua ideia principal é de que o Alibaba era o chefe dos 40 ladrões. Sim. Que nada a ver. Nada a ver. Sabe que Ele eu não tive era que, ladrão eu tive junto que com os estudar 40. o Alibaba. A Silvia me contou. O Alibaba, ele era um simples. Ele era pobre, tá? Ele era aquela pessoa que lá nos tempos dos sultões, do sultão, do castelo, ele era aquele que levava as mensagens de um castelo para o outro. Tudo. E nesse trajeto que ele tinha que ir levar a mensagem para o sultão, que tinha uma filha maravilhosa, a princesa, que este Alibaba estava apaixonado por ela. Só uma pergunta, ele ia de tapete voador? Não, ele tinha um Aquele cavalo. Aladim. Camelo. Um cavalo. a lâmpada. Ele tava de cavalo. Aí ele parou para descansar nesse trajeto. Porque era longo. Era longa a distância de um castelo para outro. Ele parou para descansar. Porque já existia latifúndio na época, né? Ficar longo um castelo Veja para outro, bem, porque já tinha um monte de terra ao redor, tudo De propriedade Tudo do dominado. rei. tudo dominado. Tudo dominado. Aí ele parou para descansar e ele ouviu vozes. E curioso, ele estava descansando na sombra de uma árvore e subiu na árvore e viu lá muitos homens que estavam na frente de uma rocha. E o curioso ficou olhando para eles e lá pelas tantas um deles olhou para a rocha e disse: "Abre-te, Sésamo", e abriu-se a porta de pedra dessa rocha. Será que era a mesma pedra do Lázaro Do quando morreu Lázaro, Jesus? pois é, agora. Mas aquela lá, não, eles tinham que empurrar. aquela Essa daí temporada. abria sozinha. Nossa, naquela época já existia Tu veja- mecânica, né? Se ela era abria, Eletrônica. Hoje é Alexia. Hoje ela abriu sozinha. Primeira. Com a palavra abre-te, Abre-te, César. César Tá vendo? foi a Por primeira isso, Alexa. vai saber se não é por aí que vê a Alexa, né? Alexa é Aí a primeira. espera lá que esses rapazes ali, esses senhores, todos entraram lá pra dentro da caverna. A rocha voltou sozinha, fechou a porta lá de pedra. E ele ficou lá esperando. E saiu o pessoal de novo. Aí ele esperou estes que eram bastante, ele contou 40. Só um pouquinho, qualquer coincidência é mera Mera coincidência. É mera coincidência, pelo amor de Deus. Aí ele contou, tinha 40. Esperou o pessoal se distanciar de lá e foi lá pra frente da pedra. E abre-te, Sésamo, e a Pedra abriu. pedra abriu. A caverna. A caverna. E ele entrou e se deparou com um tesouro imenso. Tudo ouro. Ouro. Ouro, 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 ouro. Ele o que fez? Ele carregou o que ele pôde nele e no cavalo dele. Tá? Saiu de lá, a rocha, lógico, fechou de novo, e ele foi levar a mensagem para esse sultão. Entregou a mensagem e também entregou, disse que tinha este dote para Pra pedir a princesa em casamento. A E já filha dele. vendeu a filha, né? Olha isso daí, ó. O sultão de imediato, né? Meu Deus. Comercializou. Se ele tem este dote para pedir em casamento, o cara tem bastante dinheiro, né? Então, o sultão aceitou ele, deu a filha em casamento. Ele saiu todo feliz dela. Só que daí, para ter essa menina, ele tinha que ter um palácio. Ele não tinha. Ele era pobre. E aí o que ele fez? Lógico que ele voltou Já sabia a palavra mágica. a palavra. Só que esses 40 que abasteciam, que escondiam o seu tesouro roubado nessa caverna, perceberam a falta dessas que ele já tinha levado, né? E eles faziam um revezamento e ficava um por dia lá cuidando. Quando ele chegou lá
abre-te sésamo, e ele carregou o que conseguiu de novo para a construção do seu palácio, lógico que ele não foi parado por este que estava cuidando, né? Mas este já disse para os outros 39 quem era a pessoa que estava roubando o tesouro roubado que eles estavam escondendo. Ladrão que rouba de ladrão. Mais ou menos isso ficou. Aí ele pegou e construiu o seu palácio. Construído o palácio, deu a festa para comemorar o casamento dele com a princesa. E estes 40 ladrões, nesta noite, eles se combinaram. Porque tinha, então, todo o reino lá do sultão, mais as famílias, mais os convidados, mais os vizinhos de palácios, né? A vizinhança toda foi pra festa. Devia ser um condomínio fechado. Eu acho que a vizinhança toda foi pra festa. E não sei se não foi em plena pandemia também, né? Não duvide. E acredita que esses 40, eles entraram pra dentro. Aqui a gente chama de pipa, onde se guarda o vinho. 40 pipas tinha, um em cada. Não fala muito em vinho, senão ela vai pensar que tá no programa dela. Tá. Eles ficaram dentro dessas pipas e, logicamente, as demais tinha o vinho da festa. E essa festa se estendeu. Esses 40 ladrões combinaram que à meia-noite eles iriam matar o Ali Baba, que estava roubando o tesouro deles. Aí a festa se estendeu. E o Ali Baba foi lá na adega para ver quanto vinho tinha ainda. E quando chegou lá, ele ouviu vozes das pipas. Eu já estaria morta. E um já disse assim: será já é meia-noite? Podemos ir matar o dono da festa, né? E o outro disse: não, ainda tem gente, vamos esperar. Ele ouviu isso, ele voltou para a festa e disse que não teria mais vinhos para serem servidos, que o que tinha estava estragado. E o pessoal dele, ele pediu que levasse então essas 40 pipas lá no penhasco e jogasse no mar. E eles fizeram isso. O peso era de vinho, não era de gente lá dentro. Eles levaram e jogaram no penhasco abaixo, os 40. Tá? Os 40 se foram. Mas ele não, e ele ficou com a caverninha. Com o Abre-te Sésamo. Com o Abre-te Sésamo. A Alexa da era medieval. Exatamente. Então vocês vejam que isso vem de Gerações. de muito tempo Essa, atrás, né? quem Este é o Ali Baba, não tinha nada a ver com os 40 ladrões. Mas levou um lucro Mas e não levou foi um punido. lucro. Não foi Não, punido. ele ficou felizes para sempre no seu castelo. Ele era amigo do judiciário. Ah, pois é. Ah, Então vejam que isso é coisa antiga, né? É coisa antiga. é coisa antiga. A gente, coisa antiga. exemplos, né? Outra coisa que, assim, ó, quem é neném, adolescente de neném é que nem, é coisa recente? Não, nem quem não trabalha e não estuda. Então, o Peter Pan era o quê? Não queria crescer? Não queria crescer. É idiota. Filhinho de papai. Síndrome de Peter Pan, que se usa até hoje, né? Que são crianças que não querem crescer e ficam aí vivendo nas custas do pai. Vamos encerrar com um personagem muito importante. Coelhinho da Páscoa. Só vem, suja a casa inteira, sequer aparece, né? Sequer aparece. Agora, o Papai Noel. Ah, papai não. Papai Noel é assim, ó. Vou largar aqui. Papai Noel faz os duendes trabalharem um ano inteirinho. Criança. Trabalho escravo. Qual é o sindicato deles? Trabalho Não sei. escravo. Trabalho escravo. Proteção dos animais. As renas. renas trabalham renas. 24 horas sem um descanso. Você imagina que pra fazer o globo todinho, né? Ele começa, quando tá lá no Japão, tá noite, aí ele vem vindo, né? E fazendo... 24 horas, porque 24 assim, ó, horas, então. é noite, né? Ele vai terminar. Depois assim, ó. Cadê as ONGs que protegem tantos bichinhos que não protegem as renas?
Vão se promover em cima dos cachorros, dos gatinhos, dos passarinhos. E as renas, coitadinhas. Eu acho falta de consideração. E depois outra coisa. Além do peso do Papai Noel, que elas têm que puxar mais Não, os presentes. faz os presentes. Não tem como ficar carregando aquilo. E pequeno ele não é. Ele não é, não. Ele é patrocinado pela Omo, que a roupa dele tá sempre... Entra e sai do chaminé e tá sempre bonitinho. E a Mamãe Noel... E a barba branquinha, não Sim, sei. é nunca. A Mamãe Noel não aparece, coitada. Ele não Coitado. deixa. Ele... Como é que é o nome? Quando tu não é escraviza a mulher. Esqueci Ela é o nome submissa a ele, né? Foi submissa a ele, porque ela se submissa. convence, né? Que ele é... Não, mas agora vamos voltar na brincadeira e deixar um pouquinho... Vamos deixar as crianças sonharem, né? Viver essa Mas não essa quer dizer lucidez. que ele ilude até os papais, porque depois assim, ó, meu filho quer tal coisa, e ele escreve a cartinha pro Papai Noel e vem, e depois chega o boleto. O cartão. Eu não sou contra o A Papai fatura- Noel, a fatura eu não do sou cartão. contra a Cinderela. O que é contra é a maneira com que nos foi contada, que não contam esses detalhes, e a gente se ilude. Ah, mas A gente eu acho cresce que existia coisa pior. esperando Hoje o Príncipe não. Encantado? Existia coisa pior. Olha, coitado, as musiquinhas que nós cantávamos. Ah, tirei Um o pau no gato. Coitado do gato. Isso é música. Olha aquela música que cantava E pra que nós ele não dormir. morreu ainda. E ainda não morreu, coitado. Graças a Deus. E aquela que a gente cantava. Boi, boi, sim. Meu Deus, eu cantava isso pra nós dormir. Como é que você pode dormir com uma música dessa? E que trauma, assim, ó. Trauma não existe de infância, não. Não. O problema é que tu tá traumatizando a criança. Eu nasci como, então? Eu cresci como? Olha, era. E ali em casa É aquela história assim. É, e se criou. eu tenho barriga a gente até se hoje. criou. É, a gente se Olha, agora eu vou dar um depoimento muito pessoal. O nome da minha avó era Séria. A única mulher séria que eu conheci casou grávida com o primo dela. A avó da Suzy. O Ademar era um primo, então, por parte de pai. A Séria era mãe da minha mãe. Por parte de pai, que ele estava com algum probleminha mental e morou anos no sanatório São Pedro. Ai, O hospício. O hospício, é em Porto Alegre. Aí chamaram meu pai, que era padrinho dele, Viu? porque ele Padrinho tinha foi no sido lugar do pai. expulso por má conduta. Gente, como é que alguém pode ser expulso de um sanatório por má conduta? E aí me conta essas historinhas todas e eu durmo com a plaquinha. Vem! Sim! Sim. Porque eu, sabe, assim, ó. Não tem como tu sobreviver. Daqui a pouco você fica assim, coloca assim, cantando a musiquinha da Shakira. Estou aqui querendo ter. Gente, não tem como tu crescer. E somos mulheres na reais. Pode beliscar qualquer uma das três, né? Até a barriga aqui também é real. É real, né? E sabe por causa dessa barriga? De tanto que minha mãe, eu chorava, minha mãe falava, engole esse choro. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo na barriga. Eu, além da barriga, tenho uma hérnia. Engole esse choro. A gente ficou conversando e eu disse, isso dá um programa. E elas toparam vir pra cá. Fala. Pinóquio, eu prefiro passar por cima, porque aquele nariz que subia, crescia, encurtava. Porque leva, né? Aí eu acho que o horário não permite. Então é melhor nós nem falar do Pinóquio. Não, deixa o Pinóquio. Mentia. E tem uma TV que tem uma novelinha onde uma criança é de madeira. Ah, é? Nossa, eu tô desatualizada. Aqui lá em casa não tem criança, né? Não é TV Cidade, então, né? Não. a TV Cidade não tem. Não, Não só pra tem? te dizer que essa lenda, ela continua até hoje. Eles estão puxando ela. Mas E o menino por causa mente. da mentira? O menor, sim. E ele é de madeira. Mas se fosse real essa história, no Brasil, nós Ninguém podíamos mais saiu exportar de madeira casa. para outros planetas. Tinha que tanto sair que pra cresce moto o nariz. serra. Cresce o nariz. Haja motosserra. Haja motosserra. Entre as caras de pau e aquele nariz da mentira, minha filha, nós podíamos vender para fora do planeta, não do Mas país. se fosse madeira nobre, quem sabe quanto dinheiro tinha. Mas aí Vai vem o cortar. IBAMA e vai... ia proibir poda de nariz, coisa assim. Aí dá problema.
Ai. Porque tudo tem a parte burocrática, né? Epa, é uma coisa bem para se pensar. Tá na hora de a gente começar a ver essas olha histórias de uma só. forma mais real. Mas- Porque a gente se ilude com a gente mesmo. Mas olha só, vocês lembram de Mulan? Assistiram esse filme Mulan? Desenho animado, Mulan, aquele japonês? Que, nossa, minha filha era apaixonada. Eu não assisti porque eu não sei mandarim. Ah, não, mas você acha por aí. E a história de Mulan também é baseada em fatos reais. Ela queria ir para a guerra e o pai dela sentia-se como assim, desonrado no Japão porque ele só tinha uma filha e mulher. E toda a família da aldeia mandava um filho. E ele ficou muito ressentido porque ele só tinha uma filha e a mulher, a Mulan. E aí ela cortou o cabelo, com um cabelo enorme, grande. Podia ter doado pra liga. Podia ter doado para a Liga de Combate ao Câncer. Claro. E ela conseguiu entrar no exército. Então, e ela venceu muitas batalhas. E aí depois no final é que descobrem que ela era uma mulher. mulher. Então por aí também você vê como a mulher já dessa época já tentava, né, se empoderar, porque é uma palavra que agora está tão em alta, empoderar, e ao mesmo tempo queria... Ilude tanto quanto a Cinderela, essa palavra, né? Empoderar. Ai, empoderar. Empoderar, eu me sinto assim, a Mulher Maravilha, com aquela capa toda, assim, empoderamento. Não, amiga, os braceletes. Sim, o escudo. Escudo. Aquele escudo, assim, sabe? Eu acho que é a gente que se ilude com as histórias, porque se a gente começar a ver com a visão que a gente viu agora, que a gente transcreveu agora... É, mas amiga, que agora nós já estamos com 51. Quantos mais? Só 51. Eu ainda não tenho carteirinha Eu de tenho. estacionamento. Eu também não. Falta pouco. Eu tenho. Tu tem? Eu tenho. Falta um ano ainda. Eu tenho. E Eu tenho uso, tanta sorte que o ano que vem é capaz de passar para 65. Eu também. e uso, e não é ilusão que eu tenho. É? Tô aproveitando. Eu aproveito. Sim, é a mesma coisa que assim, ó. Preferência em aeroporto. Eu viajo de avião quando, minha filha? Tem coisa que não adianta ter preferência. E agora tem preferência da preferência, você Eu vou sabia? estacionar sim. o carro. Agora Eu vou é- estacionar meu carro na vaga de estacionamento. Que carro? É frustrante chegar, sabe? Com essas carteirinhas. Que carro? Vou andar no ônibus, que eu não vou fazer marca, né? Ai, ai. Mas aí, quando eu convidei as duas, elas... Mais algum pronunciamento sobre o assunto? Não. Não. Senão Quando- a gente vai ter 3 horas aí. Dá pra pensar. Mas isso foi só assim, ó, uma sementinha para vocês discutirem em casa. Comecem a puxar os personagens com os quais vocês foram iludidos e se iludiram na adolescência e chegaram na confusão mental que são hoje, né? Tipo as três assim. E aí elas me disseram assim, vai acabar como o programa? Eu disse, nem imagino. E ontem, sentada numa fila de espera, numa sala de um médico, eu lembrei de uma poesia do tempo que eu era bem novinha. E que quem declamava essa poesia, eu era virgem na época. Eu ia falar, mas fiquei quieta. Quem declamava no meio da música essa poesia era a Maria Bethânia. A poesia é do Fernando Pessoa, Eros e Psique. Acho que tem muito a ver para encerrar o nosso programa. Eu vou ler porque eu sabia de cor no tempo que eu levava corno, sabe? Então eu decorei. Agora, como faz tempo que eu não tenho, eu esqueci metade. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante, que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentando vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera. Dormindo, espera. Sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o seu destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo. Pelo processo divino que faz existir a estrada.
E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera a cabeça em maresia, ele ergue a mão e encontra Hera. E vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Fernando Pessoa. Procurem. Quando a gente falou das historinhas, não quer dizer que não existam princesas e príncipes, mas procurem dentro de cada um de vocês. E esse programa, na real, não foi só para as mulheres, os homens também. Nós não queremos ser melhor que ninguém, nós só queremos ser real, homens e mulheres, que um apoie o outro e que encontrem dentro de si os seus príncipes encantados e as suas princesas e cinderelas. Com esta mensagem, nós agradecemos a presença das duas mulheres bem real, ó, bem real. Não, não aperta minha banha. E até a próxima. Bye, bye. Curtam, compartilhem.